gente, estamos iniciando mais um Talk com Edna Esmeraldino e hoje extremamente bem acompanhado com esse gato que a gente sempre fala dele aqui. Para quem não conhece, é meu esposo, Roberto Esmeraldino, minha amiga e parceira de trabalho, psicóloga na minha equipe, Tayla de Miranda, que está aqui conosco, e hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante, muito interessante, que se você não enfrentou ainda, tenho certeza absoluta que você conhece alguém que está passando por isso, ou já passou, e já vamos aqui iniciar pedindo para que vocês curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Nós somos ainda um canal novo e a gente precisa muito desse apoio de vocês para que a gente possa continuar produzindo esses conteúdos de qualidade. Então, o like é muito importante e se inscrever é ainda mais importante. Então, por favor, compartilhe aí conosco. E agora, minha amiga, que hoje ela não quer que eu apresente ela começou hoje rebelde, disse que hoje não era para apresentar, que ela se apresenta sozinha, está se achando independente, então minha amiga se apresenta. Ô, mãe. Mas vamos lá. Oi, gente, sou Michele Gonçalves, personal trainer, nutricionista, tenho um programa de rádio aqui na nossa cidade de Blumenau e o mais importante de tudo, sou amiga da Edna Esmeraldino. Esse é a parte principal do currículo dela. É a parte mais importante do meu currículo. É minha amiga psicanalista clínica, especialista em sexualidade e comportamento humano. E como a Edna falou, estamos muito felizes hoje de ter essas duas companhias, dois profissionais incríveis aqui, que fazem parte da nossa equipe e com certeza a gente vai poder ter um bate-papo bem importante aqui e interessante a respeito de um tema que infelizmente abrange tantas pessoas aqui do nosso país, que é a depressão. Né, exatamente, Edna? Nós temos comentado aqui, né, meninas, direto, que o Brasil, ele é vice-campeão mundial em depressão, e somos campeões em ansiedade, nível de ansiedade, né, e a ansiedade, depois nós vamos perguntar para o doutor, se a ansiedade pode levar à depressão também ou não, porque os dois ali estão tão próximos, que deve ter alguma coisa, a gente vai perguntar depois, logo mais adiante, e com esse número assustador, a gente precisa também ter consciência que hoje, o principal motivo de afastamento de trabalho são as doenças emocionais. Então, não só a depressão, mas a ansiedade, bipolaridade, tantas outras doenças de cunho emocional. Então, é importante que a gente fale a respeito. Até alguns anos atrás, era vergonhoso, né, meninas, alguém falar em depressão, ninguém admitia que poderia ter depressão, as pessoas achavam que era frescura, que era falta de trabalho, né, de ter o que fazer. Hoje a gente já sabe que não é mais assim, esse preconceito, graças a Deus, já caiu por terra, a gente entende que é até, digamos, um resultado natural dessa vida frenética que a gente vem levando, da modernidade, do excesso de trabalho, excesso de preocupação, e o nosso objetivo hoje é conversar e tentar esclarecer para vocês alguns pontos de vista que talvez vocês ainda não olharam, não observaram, e hoje a gente vai debater um pouquinho a respeito disso. Dr. Roberto Esmeraldino é geriatra, e a gente conversa sempre em casa, né, porque ele adora bater papo, chegar em casa e perguntar como foi o dia, e uma das coisas que a gente sempre conversa, e eu sempre pergunto para ele, qual é a doença, digamos, que ele mais atende, e você sempre fala, né, amor, que de longe, depressão e ansiedade são os temas, então não é só estatístico, dentro do consultório também, né, então, doutor, fala aí um pouquinho para nós como é o seu dia a dia aí com essas doenças. Oi, Edna, Michele, Tayla, abraço ao Neto também, que está aqui nos ajudando, que está por trás de tudo isso aqui. Que não dá café para nós, que a gente está reclamando de um cafezinho, ele só dá água para nós. Uma pessoa maravilhosa. E sem café a gente vira bicho. Graças a Deus, ele que coordena tudo aqui. E meninas, é o seguinte, já eu lembro, você estava falando, Edna, eu lembro já na época do ano 2000, 2005, quando já ia nos congressos, e já se falava que em 2020, uma das grandes problemas, já na época em 2000, 2005, era a quinta causa mais comum das doenças, eram as doenças emocionais. E já se comentava que em 2020 seria a segunda causa mais comum das doenças, seguido apenas atrás de doenças cardiovasculares. Né? Então, nós já estamos no ano 2022 e é o que você falou. As doenças emocionais, vamos falar assim, as mais básicas, que são as mais comuns, que é a depressão e a ansiedade, elas batem em níveis, assim, eu diria, estratosféricos, cada vez mais alto,
independente da idade. Eu ia perguntar isso agora. Todas as idades? Ou você observa que uma faixa etária tem mais incidência ou não? O que tu Depois percebe a gente pode aí ao longo comentar, do né, o que tempo? é depressão, quais são os sintomas, mas o que a gente vê em todas as idades. Né? Hoje, o jovem tem, que antigamente não tinha, você falou uma coisa do mundo frenético, como você falou, são N causas, o adulto tem e o idoso nem se fala. Sexos parecidos, talvez a mulher um pouco mais. A mulher mais é estatístico já. Mulheres e adolescentes são a faixa mais atingida. Talvez os homens também que tenham não demonstrem, né? Mas eu diria assim que são. Sobre a depressão, antigamente, eu lembro, eu fui médico do trabalho já, que chamar estou deprimido. A pessoa estava um pouco triste, a Tayla depois até pode falar, achava-se que já era taxada como depressivo. Então, o que classifica então hoje, doutor? Como que você classifica a depressão? A depressão. Se alguém chega no teu consultório e você vai diagnosticá-lo, de que forma você observa isso? A depressão é uma doença, tá? É uma doença do sistema emocional. Nós, seres humanos, nós temos o que se chama sistema límbico, que é o sistema emocional. Né? O homem é o topo das espécies, na cadeia dos seres vivos, e é o que mais tem emoções. O que mais sente é o homem, né? O homem e mulher, né? No caso, ser humano. E aí, a depressão é uma tristeza, ocorre alterações químicas nesse local, que é uma região do cérebro, localizada na região posterior do cérebro, e que tem, assim, por várias semanas, tem uma classificação bem específica dos livros, que gera tristeza. Então, a pessoa tem tristeza na maior parte do tempo, Edna. Então, não é uma tristezinha qualquer, é uma tristeza na maior parte do tempo. Ela é muito mais triste do que feliz, né? Ela chora com facilidade, né? Ela fica emotiva com facilidade. Ela perde o prazer de fazer as coisas. Então, coisas simples, por exemplo, até aqui nós íamos aqui conversar ou fazer coisas do dia a dia, a pessoa ela perde o prazer disso. Vou dar um exemplo de lavar, cozinhar, trabalhar, falar com as pessoas, coisas que gostava. Gosto de fazer esportes, ela já não tem mais esse prazer. E é subsequente, né, doutor? Não é um dia que eu não estou com vontade, é algo que é repetitivo. Então, isso ao longo das semanas, né? Não é um dia só. Então, quer ver outras coisas rapidinho? Altera o sono, ou para mais ou para menos, né? A pessoa dormia bem, começa a ter insônia, ou está sempre cansado, altera o apetite, altera a parte sexual, né? Uma das grandes causas de queda da libido hoje são causas emocionais, independente da idade, e assim vai. Isolamento social. É muito comum, a pessoa ela quer ficar em casa, não quer sair, né, quer se isolar, quer ficar num quarto fechado. Então, são várias, entre outros sintomas, queixas de memória, tá? A pessoa não consegue se concentrar, ela não se concentra no quadro depressivo. Então, você vê, Edna, que é uma série de queixas, né? Não é só tristeza. A tristeza é a queixa mais comum, mas não é só tristeza, que causa essa doença chamada depressão. Então, a depressão é uma doença que tem que ser tratada, porque senão a qualidade de vida da pessoa fica muito comprometida. Doutor Roberto, realmente, a Edna comentou, né, há tempos atrás, com certeza se falava pouco, apesar de já ter as previsões, né, para o futuro, como o senhor falou, para 2020, que seria uma das grandes causas aí de doenças emocionais. E ainda se sente um pouco do preconceito. Então, por isso que a gente precisa, sim, falar muito mais para ser encarado como realmente uma doença que precisa de tratamento médico junto com outras questões de qualidade de vida. Quando a pessoa chega lá no consultório, normalmente foi o marido ou a esposa que perceberam as mudanças de comportamento do seu parceiro ou do filho ou, né, da mãe, do pai, ou é a própria pessoa que consegue, tem alguma coisa errada comigo? Michele, isso é muito interessante. Como é que é o dia a dia do consultório? É muito interessante, né? A primeira coisa que você falou, que eu acho interessante, é desmistificar a doença.
né? Lembrar, não é qualquer tristeza, a pessoa fala, ah, não, eu tô deprimido, né? Então eu tô triste, tô deprimido, mas tá triste porque aconteceu alguma coisa ali naquele momento, tal, isso não é depressão. Né? A depressão é uma tristeza momentânea. Então, como a gente tem aquela série de queixas, e tem muito mais ainda, durante várias semanas, aí sim é a doença. Né? Então, isso nós temos que desmistificar. Uma tristeza sem motivo, né? Que aparentemente não tem um motivo específico, e que não melhora, e a pessoa vai entrando naquele estado, tá assim e não sabe por quê. E como falou, isolamento, perda do prazer, começa a ficar, tipo, as coisas que fazia já não quer mais fazer, perde apetite, a pessoa fica realmente com um comportamento bem diferente. Eu diria que a gente não pode subjulgar, né? Muitos médicos acabam não fazendo o diagnóstico, mas também não pode superjulgar. Então, tem que tentar fazer o diagnóstico bem correto, porque senão a pessoa ela vai levando a vida, ela vai empurrando a vida. Quem faz o diagnóstico, isso é muito, vamos dizer assim, heterogêneo, né? Tem algumas, principalmente de filhos, são os pais, né? Eu vejo pais que levam filhos com quadro depressivo ou ansiosos, né? Uma das causas foi a Covid, deixou todo mundo, principalmente os adolescentes e jovens, muito ansiosos, e os idosos deprimidos, porque foram afastados. Mas filhos, em geral, são os pais. Adultos, em geral, a mulher ela vai sozinha. Se percebe melhor, doutora? Você acha a mulher é que interessante, né? Melhor? As mulheres, vocês sabem, tô meio 3 mulheres aqui. Não fala mal, não. Em casa a gente conversa. Não tenho que falar mal, não. A mulher é muito interessante, ela é mais cuidadosa. Né? Ela se cuida mais, Ela se cuida mais. Ela se cuida mais de longe, ela cuida se dela, do marido, mais. dos filhos. Então, as mulheres... Né, isso aí, obrigado. As mulheres, em geral, elas vão mais sozinhas. O que a gente vê muitas vezes, elas vão acompanhadas com o esposo, que são aqueles esposos que estão apoiando o tratamento dela. Então, às vezes, o marido vai junto quando tem apoio do esposo. Tem umas ainda que o marido fala que não é nada, que é da cabeça. Que é frescura, né? Que não deveria estar lá. Mas daí eu brinco, mas é óbvio que é da cabeça, é uma doença do cérebro, tem que ser da cabeça, né? E os idosos, em geral, na maioria das vezes são os filhos que relatam. Que percebem e então você vê que às vezes são pessoas sozinhas. Em geral, assim, os adultos são mais mulheres que vão sozinhas. O resto são pais ou filhos que levam. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para a Tayla. No teu dia a dia, Tayla, clínico, o que mais te chamou a atenção quando você lidou com a questão da depressão? O que mais me chama a atenção é que o discurso sempre vem carregado de um excesso de passado. Coisas que a pessoa não consegue superar, não consegue digerir afetivamente. E isso acaba atravessando, né, o sujeito de uma forma que reage no corpo, reage, como o Beto disse, na alimentação, no sono. E gera, às vezes, né, afeta até a vida do sujeito profissionalmente, as relações interpessoais, enfim, e é bem complicado, né? Mas é o que mais se percebe, assim. É bem importante para vocês que estão em casa, para vocês entenderem que a gente comentou essa questão da depressão, né? A pessoa, às vezes, não consegue encontrar um motivo da depressão, e por isso ela se classifica como depressão, como uma doença, porque ela pode não ter um motivo aqui. Mas nós, que entendemos do comportamento humano, tanto eu quanto a Tayla, a gente estuda a origem dos problemas, a gente sabe que em algum momento da vida desse indivíduo houve algum fato não tratado, não compreendido, não digerido corretamente, que lá no futuro se manifesta em forma de depressão. Né? E nem sempre no futuro, né? Às vezes no próprio presente. Às vezes logo depois, consequentemente, algum acontecimento, e às vezes não, porque muitos casos, não sei se você chegou a tratar algumas pessoas assim, mas eu já vi pessoas, mas eu não tenho motivo, a minha vida é ótima. Ok, tua vida é ótima, maravilhosa hoje. Vamos voltar lá atrás, vamos fuçar no... não, mas isso eu já resolvi. Resolveu? Eu já superei. Eu já superei. Ok, superou não. A pessoa colocou debaixo do tapete. Então, por isso que é importante, depois a gente já vou perguntar isso para o Roberto, mas é extremamente importante ter o tratamento
químico, medicamentoso, mas ter esse acompanhamento psicológico para que haja essa compreensão, né? Outra questão que eu falo sempre, não sei se a Tayla pegou nesse jeito ou não, mas eu até falo pro Roberto, quando o paciente senta na tua frente, começa a falar muito do passado, ele tem uma tendência à depressão. Né? Se ele fala excessivamente do presente, ele tem uma tendência ao estresse. E se fala excessivamente do futuro, ou uma pessoa que se programa demais, só pensa no depois, no futuro, essa pessoa com certeza vai sofrer de ansiedade, porque está excessivamente no futuro, ou no passado, ou no presente. Não tem um equilíbrio tempos, né? O ideal é que a gente esteja presente. Óbvio que nós precisamos pensar no futuro, a gente precisa aprender com os erros do passado, com os nossos acontecimentos, né? Tirar lições do passado e tal, mas existe uma métrica, depois até me lembre no final de falar quantos % que a gente tem que focar em cada um deles, porque tem uma métrica específica para isso, que esse curso que Harvard mais vende, que é a teoria da felicidade, ele tem uma métrica, depois a gente vai falar a respeito disso. Mas Tayla, conclua. Eu ia colocar, né, tu estavas falando ali a respeito da importância do tratamento medicamentoso, mas também terapêutico, né? E eu queria enfatizar a respeito disso, porque às vezes a pessoa se ocupa, não, estou com depressão, vou tomar remédio. E é muito válido, tem muitos casos que realmente tem necessidade que a pessoa não vai conseguir dar conta se ela não tiver esse tratamento medicamentoso. Porém, eu vejo que não é só por essa via que deve ser tratado. Na grande maioria dos casos, se a pessoa for só para isso, o medicamento vai chegar um momento que ele vai se tornar uma muleta psicológica. Sim. E aí a pessoa acaba, às vezes, passando uma vida inteira, né, com uma coisa que se ela tivesse tratado, resolvido, digerido afetivamente, talvez ela conseguisse se livrar daquele medicamento e ter uma vida normal, né, como as pessoas, enfim, têm sem ter essa dependência do medicamento. Né? Outra questão que é importante também a gente colocar, e vocês entenderem que quando a gente passa pela depressão, o corpo está quimicamente adoecido, ou seja, o corpo ele para de produzir endorfina, serotonina, que são os hormônios de bem-estar, de prazer, dopamina, que é extremamente importante. No vídeo de ontem até nós falamos, né, sobre dopamina. São hormônios, são neurotransmissores que o organismo produz e que por algum motivo ele passa a produzir menos ou a não produzir. Então há uma condição química no organismo que precisa ser tratada. E aí entra a área da Michele. A nutrição é extremamente importante. Uma questão que vocês podem observar, quem sofre de depressão, ele tem, na maioria dos casos, eu diria que uns 80%, problemas intestinais. Porque existem componentes que são produzidos no intestino. Então, o mau funcionamento do intestino pode te levar à depressão. Ou pode ser o motivo da depressão. O que está ajudando a fazer... Ou vice-versa, né? O exercício físico, ele produz endorfina, serotonina. Que bonitinho, sabe todos. Sim, o exercício físico é extremamente importante. Então, quando o indivíduo adoece, o que acontece? Ele perde a vontade de se exercitar, perde a vontade de socializar. Perde o prazer, né? Perde o prazer de fazer as coisas. E qual é a tendência dele? Se trancar num quartinho escuro, ficar em posição fetal e eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, quero ficar no meu canto. Quanto mais ele fica nessa condição, aí o organismo vai produzir ainda menos os nutrientes que ele precisa, né? Para estar bem. E aí faz o quê numa situação dessa, doutor Tayla? Uma coisa que eu acho interessante disso que tu estavas dizendo, da pessoa ter esse hábito, né, geralmente quando está deprimido, de virar numa posição fetal. Sim. E isso, inclusive, se a gente parar para observar, o nome já diz, posição fetal, vem da infância, vem de algo lá do passado. É o cérebro se recolhendo, tentando voltar ao estado inicial para tentar se recompor e voltar à vida. Exatamente. Né? Essa é a parte psicológica da coisa. E quimicamente, doutor, como faz numa situação dessa? Na minha opinião é o seguinte, a depressão, ela tem as causas endógenas e exógenas. Sim, né? Exatamente. Endógenas é o que você falou, né? A pessoa está tudo bem, a vida está boa, a família está ok, a saúde dela está ok, mas ela não está bem, tá? A gente já cansou de ver, já conversamos sobre isso, né? E ela não está bem, só anda triste, chateada, melancólica. E exógena, por exemplo, são coisas externas. Sim. Por exemplo, um filho que está preso,
um filho que usa drogas, o pai que está doente, o marido que está com câncer, né? Enfrentou uma perda de um familiar, né? Perdas do trabalho, qualquer coisa que venha trazer tristeza, né? Então tem várias causas. Claro, se as duas se juntarem, pior ainda, né? O tratamento do quadro depressivo, como vocês falaram, eu acho que ele se divide em duas partes. A farmacoterapia, que é a terapia farmacológica, que evoluiu muito nos últimos 30, 40 anos. Inclusive, falando sobre medicamentos, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. O medicamento que se toma para a depressão, ele repõe esses hormônios, digamos, que não é, então, que não é feito? Houve uma mudança muito grande nos últimos 30, 40 anos na farmacoterapia, né? Muitos desses remédios, eles agem na depressão e na ansiedade, né? Então, a gente fala, não agem só em quadros depressivos, que a gente falou, muitas vezes a gente classifica a pessoa como depressiva e ansiosa. Ela, né? Pode ter as duas coisas. condições. Pode ter as duas, que eu diria assim, é extremamente comum. Os sintomas são parecidos, né? Eu brinco, os sintomas são parecidos, só que a depressão tem mais tristeza. Né? É mais ou menos isso. No idoso, é muito comum a gente falar que ela tem um quadro de depressão ansiosa. Né? Então, 50% farmacoterapia, remédios, que repõem, né? Serotonina, tem dopamina, noradrenalina e assim vai. Mas os outros 50% é o que vocês falaram, é a parte não medicamentosa. Né? Então, não é só remédio, como você falou, Tayla, que vai resolver tudo. Né? Então só que aí são coisas difíceis às vezes que tem que mudar um pouco os hábitos de vida. O estilo de vida, né? Esses outros 50%. Então vamos lá, né? Exercício, alimentação correta, psicoterapia, que é terapia com psicólogo, né? Aí vem outros lá, musicoterapia, yogoterapia, qualquer coisa, né? Arte terapia, né? Depende do caso, né? Só que, muitas vezes, o que eu vejo, não sei se tu vais concordar comigo, Tayla, às vezes a psicoterapia tem que acompanhar um profissional preparado. Sem dúvida. Porque se não for preparado... Infelizmente, a gente tem hoje muitos profissionais nessa área. E eu diria que a maioria, infelizmente, a realidade, a maioria não estão preparados para lidar com esse tipo de situação. O que eles falam para mim? Infelizmente. Claro, tem os preparados, mas, doutor, eu já fui em 3, não deu certo. Né? É a mesma coisa nutricionista às vezes. E fala até de médico também. Sim, tá? sim. Só que aí... todas as profissões. Então, tem que ser profissionais preparados, que ajudem, eu diria assim... tanto no sistema público como no privado. Se no privado a coisa já estoura, já está em números alarmantes, no público nem se fala. E é uma demanda, eu diria assim, sobrecarregada, que eu acho que vai ter políticas públicas bem mais definidas, Edna. Nós até fizemos aqui um podcast, vocês podem procurar depois no canal, nós fizemos com o Dr. Marcelo Lanzarin, que é o secretário aqui de saúde do nosso município, onde nós comentamos e falamos do número de pessoas que tem na fila aguardando uma consulta pelo SUS. Né? Quanto mais demora o tratamento para iniciar um tratamento medicamentoso de depressão, agrava o estado? Sem sombra de dúvida, Edna. E assim, mas por que ninguém faz nada? Né? Por que na parte municipal, estadual, vamos falar municipal, né? Porque assim, se o médico... tem que ter um médico. O médico é apenas uma das pontas do tratamento. Tem que ter bem estruturado a nutricionista, a psicóloga, o professor de educação física, que mais? Lá, às vezes tem que ter o fisioterapeuta. Então, hoje, a gente fala equipe multidisciplinar. O que tem que ter é boa vontade. Repito, tanto no público como no privado. Quanto mais demora a tratar, Edna, foi a Tayla que falou, eu acho, Michele, a vida pessoal vai por água abaixo, a vida profissional cai, a vida familiar, muitas vezes, separações. Então, dependendo do grau de depressão, que tem leve, moderada e severa, né, doutor? Então a vida vira um caos, vai por ralo abaixo. Então tem que ser, vamos dizer, rapidamente diagnosticada,
corretamente tratada, para que a pessoa possa voltar a viver de forma normal. Exatamente. E o medicamento, ele tem um período para começar a fazer efeito? Quando a pessoa inicia uma medicação, como que funciona? Assim, medicamentos tem vários hoje em dia, né? Tem pessoas que vão se adaptar a um, tem pessoas que vão se adaptar a outro, tem pessoas que vão se adaptar a todos, ou às vezes a nenhum é difícil, né? Sim, sempre vai encontrar. Lembrar que cada medicamento tem uma dose, tá? Cada pessoa é diferente, não existe assim, ó, é uma dose para todo mundo e tá bom, e é isso aí. Né? Cada pessoa tem uma dose, a gente vai subindo de acordo com a resposta ao tratamento. Em geral, quando você começa o tratamento, a resposta máxima é em 3 semanas. No idoso é mais, no idoso é de 4 a 6 semanas, né? E se a pessoa está bem, se a pessoa está legal, melhorou bem, ela tem que usar aquele medicamento pelo menos de 6 a 12 meses. Porque acredito que a Tayla também conheça isso, deve ter ouvido, e você, ou com certeza, obviamente, ouve bastante. O paciente lá, doutor, mas eu não quero ficar dependente do remédio. Deus me livre, não quero depender do remédio. Ou até Vou viciar. Né, o tratamento. Aí o que acontece? A pessoa inicia o medicamento, melhora. Passa um mês ali, tô bem. Vai lá por conta própria, para com a medicação, abandona o tratamento, aí volta a estaca aí, às zero. Vezes dá um efeito rebote porque não fez o desmame corretamente. Exato. Aí vira aquela... Os efeitos colaterais, né? Sim. Que às vezes são mais psicológicos do que do próprio medicamento, creio eu. Mas a pessoa, não, me deu muito efeito, não posso tomar, não vou tomar. Não, né? Edna, assim, ó, como você falou, quer ver, ó, porque o tratamento dos quadros, vamos dizer, depressão e ansiedade, que nós estamos falando aqui agora, né? Quadros emocionais, é mais demorado. Tá? Mas também eu me questionei, por que tanto tempo? É que é mais demorado. Primeiro você tem que alcançar uma coisa chamada o controle dos sintomas. Tá? E para alcançar esse controle é importante saber que o médico ele precisa trabalhar com segurança, né? O médico sabe qual é o medicamento mais indicado para aquele paciente de acordo com as doenças pré-existentes ou não, idade e tudo mais. Sim, e é importante, sim, porque sim. o que as pessoas, eu ouço muito falar, acredito que você também, a Tayla também, e a Michelle também. Pessoas que falam, mas eu comecei a tomar, não fez efeito, aí eu desisti. Ok, começa-se, essencial que comece com uma dosagem pequena. Então, talvez vai ser necessário ajustar essa dosagem medicamentosa, né? Em alguns casos, trocar a marca, associar um outro medicamento, né? Você que sempre fala, a medicina não é uma ciência exata. Cada indivíduo tem fatores, componentes que vão alterar essa receita. Eu tive um grande mestre ao longo da faculdade, ele falava uma coisa interessante. E não é só a medicina, é qualquer uma das nossas áreas, né? Ele falava assim, medicina bem feito não é fácil. Se fosse fácil, na época tinha banca de revista, né? Dava em banca de revista em cada esquina. Né? Ele falava isso. Ele era um senhor, um grande mestre. Por quê? Porque, assim, cada ser humano é diferente. Sim. Né? Como você falou, tem que começar com doses baixas, tem que ir aumentando aos poucos, tem que manter o elo de comunicação médico-paciente. Né? Porque se o paciente se sente mal e também não ter como falar com aquele profissional, o que ele vai fazer? Ele vai parar. Né? Então, eu falo isso, vamos falar para fazer uma coisa bem feita, seria de todas, vocês também, na área de vocês também. Sim. Né? Mas é o que você falou. Então, se não deu certo, avisa o profissional. Antes de parar, né? Ou teve que parar, então tenta entrar em contato. Saber que não vai resolver a depressão em uma consulta. E isso é um inclusive processo. No processo terapêutico, né? As pessoas da mesma vão forma. 1 ou 2 consultas e não tá fazendo efeito, isso aí pra já mim tem não a doença, adianta. já tem a doença há décadas, né? Há décadas, daí tipo, uma doença que demorou 20, 30 anos para se desenvolver, a pessoa quer resolver em uma consulta. Mas aí que tá, 2. eu acho que hoje o grande X da questão, na minha opinião também, com a vida frenética, como você falou, cada vez menos parece que o profissional de saúde tem tempo para o paciente, né? Então, a conversa, o bate-papo, o acolhimento, a explicação das coisas, como você está falando agora aqui, vai ser cada vez mais importante. Com certeza. A humanização, né, do atendimento, seja ele para qual especialidade for. Nós vamos ter que ir na contramão. O mundo está indo cada vez tudo muito rápido, é um processo. Né? Mas só que na área da saúde não adianta.
Eu falo, na área da saúde, vocês também são. As pessoas querem trazer essa pressa para o consultório, né? Querem adianta, resolver né? tudo rápido. Não precisa ficar lá uma tarde, não é isso que eu estou falando. Mas assim, ó, a explicação do profissional, né, sobre, vamos falar da área médica então, sobre dose, sobre efeito colateral, sobre tempo que vai ter que tomar, tempo para voltar, o que fazer, isso vai ser importante, Edna. Sim. Sim. Tá? Porque a tendência é só aumentar os casos da doença. Infelizmente, né? É uma tendência assustadora, mas a gente precisa estar preparado para ela. Justamente. Né? O nosso tempo vai passando, porque passa muito rápido, né? O Neto já está fazendo careta pra gente, que já está na hora da gente encerrar. Então a gente vai indo para a nossa finalização aqui. Mas uma das questões que a gente tem falado muito aqui, eu gostaria até que você me dissesse se concorda ou não. E tem que concordar, senão depois a gente conversa, brincadeira. Gente, graças a Deus. Mas é uma questão... Eu e a Edna, ó. Hashtag amor eterno. E a gente fica assim de ver vocês, né? Que a gente possa passar coisas boas para vocês também vão ter. Estão muito Se bonitinhos desse lado aqui, né? Obrigada. Nós falamos, a gente sempre pontua isso, a importância de se desenvolver inteligência emocional. Eu tenho tentado passar isso para vocês aqui em todas as nossas gravações, o quanto a nossa responsabilidade, quantos por cento tu diria que é a parte do paciente ali? Do paciente, 50%. 50%, metade. Faça a sua parte. Qual é a sua parte? O que é inteligência emocional? Que eu digo sempre para vocês aqui. Você não pode escolher o que te acontece, mas você pode e deve escolher como reagir com as coisas que te acontecem. Então, uma vez diagnosticado com depressão, olha para você o que é que eu posso fazer para me ajudar. Se você for olhar para o que você sente, né, você vai reagir da maneira que a gente falou. Vai se enfiar num quarto escuro, se enfiar debaixo da cobertinha, que agora tá frio, e ficar lá. Só uma coisa, desculpa te interromper. Os outros 50% é o médico, né, ou os profissionais da saúde e a família. E a família. Família também A é família, o apoio, né? Rede de apoio. Mas os outros 50% é o paciente. Exatamente. Tá? E Há coisas que só o paciente pode fazer por ele mesmo, né? Não tem o medicamento vai fazer 50%. Tem apoio da família? Top, legal. Não tem apoio da família? Para de se importar com a família e se importe com você, que é a pessoa que mais importa, né? É importante o outro sempre, mas antes de cuidar do outro, olhar por o outro, querer o apoio do outro, você precisa do seu próprio apoio. Olhe para você e se pergunte como eu posso me ajudar. Nós estamos aqui falando, e depois eu quero que a Mi dê algumas opiniões aí a respeito disso, do que é importante, qual o melhor exercício para isso, mas você deve colocar o teu corpo para produzir esses neurotransmissores que ele não está produzindo naturalmente. E qual é a melhor forma de se produzir isso, Nutri? Melhor forma de exercício? Com certeza o que a pessoa gostar. Qualquer exercício tem tantos, né? Eu escuto as pessoas falarem, eu não gosto de movimentar, fazer, eu não gosto de nada. Como que uma pessoa pode dizer que não gosta de nada se tem diversas pode ser dança, formas, né, Michele? Pode ser dança, andar de bicicleta, caminhar no parque. Fora da água, dentro da água, no ar, no mar. Essa resposta eu concordo com a Michele. Quando a gente pergunta, primeiro assim, o que a senhora ou o senhor gosta de fazer? Exatamente. É o que a pessoa gosta. E segundo, o que ela pode. Exatamente, se dentro da possibilidade. Se a pessoa ficar muito tempo no quarto, dormindo, que é o que a pessoa gosta de fazer e fica nesse estado depressivo, ela vai produzir muito mais melatonina, que já traz dentro da sua composição hormonal, dá uma pesquisadinha lá, tudo que a melatonina causa. A gente não pode viver sem ela, mas o excesso dela já automaticamente deixa mais depressivo, então não vai te ajudar. Sentar e chorar não vai ajudar. É óbvio que você precisa aceitar essa tristeza, entender, acolhê-la, mas faça alguma coisa para se ajudar. Edna, e juntando, né, com todas essas informações, né, tão importantes sobre inteligência emocional, doutor, tem como prevenir a depressão? Tem como a gente... se o melhor remédio é a prevenção, né? Olha, Michele, eu acho, a minha opinião, né, vamos dizer, para quem tá de bem com a vida, né? Não para tem... que nunca passe por uma situação dessas, né? Eu acho assim, é estimular as pessoas a terem bons hábitos de vida. Essa eu acho que é a grande X da questão. Né? E onde é que são bons hábitos de vida? Né? É o que está falando aqui. Começa o quê? Alimentação,
exercício, não fumar, bebidas com moderação, Estilo de vida um saudável. bom relacionamento familiar, bom relacionamento social, bom relacionamento profissional, um bom relacionamento espiritual, né? É um estilo de vida saudável, né? Isso é o equilíbrio que a Edna tanto fala, que é fácil falar, mas às vezes a gente fica meio perdido, né? Mas nós temos que constantemente buscar o equilíbrio, não adianta. E aí, junto com isso, porque tudo que a gente faz, que deixa a gente feliz, produz serotonina. Com certeza. E mesmo né? buscando o equilíbrio, já não é fácil. Porque a vida atual, ela é muito... ela é boa e complicada ao mesmo tempo, né? Todas as coisas têm seu lado bom e seu lado ruim, né? E outra coisa que é importante a gente entender nesse contexto todo, né? O que a gente vem falando aqui desde o princípio, né? Nós olharmos e cada um de nós fazer a nossa parte. E saber que tem coisas que a gente não consegue controlar, né? E a doença, quando ela vem, a gente não consegue controlar, ok? Mas você pode escolher e trabalhar essa reação, né? Quanto antes você começar a usar o teu corpo para produzir naturalmente aquilo que você precisa, você está ajudando a medicação, né? E lembra que eu falei para vocês que no final eu ia dizer qual é a escala de olhar para o passado, presente e futuro? Que a gente tem uma métrica, 10% passado, 60% no presente e 30% para o futuro. E essa régua que a gente fala, você aplica até para a vida financeira. Se você tem um problema financeiro para resolver, 10% do que você ganha hoje vai para resolver esse problema do passado, 60% para você viver no presente e 30% para o futuro. A gente tem que entender essa escala. Nós somos adaptáveis e a gente deve se ajustar. Nós não temos certeza do amanhã, nós só temos a certeza do hoje. O que você tem é o hoje. Então, tente ser feliz só hoje. Ser feliz está aqui dentro, depende de nós. E nesse momento de depressão, a felicidade parece algo tão distante, parece utopia, mas saiba que se você fizer os movimentos corretos, se você se cuidar, se você olhar para você, trabalhar em você, também, né? Tem tantas coisas que você pode fazer para se ajudar, né? Em primeiro lugar, você não é o primeiro, não é o último, né? A passar por isso, mas você pode sim se ajudar para sair. E busque ajuda, bons profissionais, bons terapeutas. Tayla, tua palavra final, tua dica final para o pessoal aí de casa. Minha dica final, gente, por favor, não deixem a depressão se instalar para buscar ajuda. Busca de início. Se tá vendo que a coisa tá pegando, tá percebendo sintomas ali, alterações no seu corpo, na sua mente, no seu desenvolvimento das suas tarefas diárias, busca ajuda já de início. Não deixa se instalar para procurar ajuda, porque aí é mais difícil de resolver, né? O doutor tá aqui, pode o que eu tá falando essa noite é cronificar, né? Exatamente. Até porque depressão não tratada desencadeia várias outras doenças, tais como, doutor? Aí vem todas, né? Obesidade, pressão alta, colesterol alto, fibromialgia, infarto. Eu diria assim, esse é o caminho para tudo. Fibromialgia, que é uma doença terrível, né? Isso está cada vez mais comum, porque é de fundo emocional, a origem dela é de fundo emocional. Ou até mesmo diminuição da imunidade, infecções de repetição, quer dizer, mexe com tudo. Eu brinco desde a ponta do fio do cabelo até o dedo do pé. Exatamente. Então é extremamente importante que a gente cuide disso. Michele, tua dica final para o pessoal. Olha, atitude e com certeza o estilo de vida saudável, né? Buscar realizar coisas bacanas, legais, escolher um esporte que gosta e realmente ter uma atividade, né, Michele? Não né? precisa necessariamente ser esporte, uma atividade, né, que movimente o corpo. Com relação à depressão, né, com relação à nutrição, porque que o doutor acabou de falar, né? Leva a aumento de peso. Muda tudo. Ou até perda, né? Exatamente. E aí, o quanto que não é a quantidade, mas se a qualidade alimentar ajuda sim a melhorar, inclusive, serotonina, endorfinas, né? Os hormônios do prazer, né? Dopamina, através da alimentação. Então, a pessoa está indo para o estado depressivo, ela vai mudando essa nutrição, essa alimentação para alimentos gordurosos,
extremamente calóricos, muito carboidrato simples, aonde acontecem os problemas todos ali agravantes, até mesmo diabetes, hipertensão arterial, problemas cardiovasculares, como o doutor falou. E aí, se você consegue voltar um pouquinho e ir para uma alimentação mais saudável, junta com tudo isso, né, que o doutor falou, desse acompanhamento multidisciplinar, e finalmente aí a atitude. O exercício, a alimentação, né? E o tratamento com outros profissionais. Exatamente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso talk de hoje, né, do nosso assunto, que é um pouquinho pesado, mas extremamente importante que a gente fale a respeito dele, né? Saiba que você não é o único a passar por isso, procure ajuda, faça a sua parte, né? Entenda, existem medicamentos de ponta hoje, né, Roberto? A gente sempre tem falado sobre isso, cada vez mais os fármacos estão adiantados e melhores. Se a doença não tiver cura, mas pelo menos tem como controlá-la. Exato, porque doenças emocionais, principalmente a depressão não controlada, vai desencadear várias outras doenças que vai deixar a tua vida muito pior, né? Então vamos se cuidar, gente. Manda esse vídeo aí para quem estiver passando por isso ou que tenha alguém que esteja nessa situação, né? Busque ajuda de bons profissionais. Não fica esperando pelo SUS, que tem gente aí há 4 anos na fila tentando uma consulta, né? Vai atrás, faz a sua parte, se exercitar, se alimentar corretamente, isso depende de você, né? E todo o restante, o médico vai te orientar, te instruir corretamente. Gente, muito obrigada pela participação, amor. Muito obrigada pela participação. A gente pegou ele hoje no pulo, porque a agenda dele é pior que a minha, né, Michele? E hoje a gente conseguiu emendar o feriado e vamos gravar mais uns vídeos com ele, aproveitar que não é sempre que eu consigo laçar. Então ficamos por aqui com esse... A honra é minha. Obrigada, amor. Ficamos por aqui com esse talk e até o próximo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixa o seu joinha aí pra gente, mande perguntas, que o doutor também pode responder, as meninas também. E vamos aos próximos vídeos.